Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, amigos! Bem-vindos à Academia do Agro, podcast dedicado com a competitividade do agronegócio brasileiro. E como todos vocês sabem, toda última quinta-feira do mês, nós contamos com a participação da Sidcorp HO, trazendo uma série de assuntos temáticos em sistema de cocriação e num formato que apresenta a marca, sua estrutura, sua história. Opa! Estamos completando 3 anos de Sidcorp HO. Bem lembrado isso também. Seus produtos e também seus serviços. Falamos sobre sua história, a sua origem e como se transformou em uma empresa única, presente em todos os elos da cadeia de sementes. Em nossos últimos episódios, nós mostramos um pouco de sua estrutura comercial, sua equipe de vendas, assistência técnica e de distribuição. Falamos de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e como utilizam a genética como receita para uma maior produtividade no campo, atuando com um portfólio comercial altamente competitivo. Pois bem, hoje vamos tratar de um tema fundamental quando falamos de produtividade, a produção de sementes. Etapas do processo de produção de sementes, começando pela purificação de material genético, pré-comercial, básico, comercial, produção de campo, beneficiamento, TSI, expedição e outros tantos mais. Eu sou Valdir Franzini e trago um assunto que tem trazido cada vez mais preocupação ao campo, a oferta de sementes com seca ou excesso de chuva. Para isso, convidei Francisco Bonilha, diretor de produção da Sidcorp HO, que está à frente do dia a dia da produção e pode nos contar o que tem sido feito para que, apesar de todas as intempéries, o produtor plante a melhor semente e alcance os melhores resultados em produtividade. Com amplo conhecimento, ele gerencia a qualidade a partir dos campos de produção, do laboratório de análise de sementes até o pós-vendas. Tudo bem, Bonilha? Seja bem-vindo à Academia do Agro. É um prazer estar aqui com você no nosso programa. Bom dia, Valdir. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz aí em poder fazer esse bate-papo com vocês aí da Academia do Agro. E a gente andando aí nesse mundo do agro, né? A gente vai vendo aí a cada ano o quão é desafiador produzir semente de soja num país como o nosso. Então vamos fazer esse bate-papo aí e para poder compartilhar as informações aí com os nossos amigos. Bacana. Podcast Academia do Agro. Francisco, a gente está terminando, felizmente, a tal de pandemia. Essa pandemia fez o mundo pensar melhor na sua alimentação e qualidade, principalmente dos seus alimentos, obviamente. O Brasil não só conseguiu manter, mas aumentou sua produção e não parou durante este período. Com o setor e todos os que nele trabalham dando o seu melhor para não faltar alimentos. A força do agro, a nossa locomotiva, né? Pois bem, diante desse cenário e daqui para frente, quais seriam as grandes ameaças ou desafios para a produção de semente no Brasil? Valdir, enquanto houver pessoas, vai haver o agro funcionando 24 horas por dia para colocar alimentação na mesa de todos. E para isso, sim, é necessário você estar produzindo sementes, né? Seja qual for a cultura, seja para o algodão, seja para a soja e para o milho. Vamos nos ater aí especificamente nessas duas maiores culturas aí plantadas aí no Brasil, principalmente a soja. Cada ano que passa está mais, no nosso entendimento, desafiador produzir semente de soja. Eu elencaria nesse momento 5 principais pontos que nos trariam a refletir sobre a produção de semente e os desafios que isso nos traz. Nós estamos falando de condições climáticas cada vez mais instáveis. Se você pegar 20 anos atrás, nós tínhamos as chuvas muito bem definidas em determinadas regiões. E isso lhe dava uma tranquilidade de deixar, inclusive, a semente de soja secar no campo até 13% de umidade.
Isso não mais é possível, uma vez que nós temos também várias outras cultivares com vários ciclos, e você não tem essa oportunidade devido às condições climáticas estarem mais estáveis e prejudicar a qualidade dessa semente a campo. Então você acaba tendo que tirar isso daí do campo e fazer a secagem artificial. Tão desafiador quanto o clima é a exigência de qualidade cada vez maior do mercado consumidor, né? Nós precisamos estar aí com os nossos protocolos de qualidade sendo rigorosamente seguidos, para que você tenha uma matéria-prima com as condições necessárias para que ela chegue viável e com vigor até o próximo plantio para os nossos agricultores. Também eu traria como situação bastante importante a questão da nossa legislação obsoleta, né? Uma legislação que está fora do nosso tempo de produção, né? E que nos impacta diretamente. Outras duas condições que é um desafio, eu diria até uma ameaça para os produtores, para o setor de sementes, seria a prática de sementes salvas. Lembrando que nós não somos contra a salvar a semente, mas que deveríamos ter uma reavaliação nesse ponto da legislação. E a pirataria de sementes. Hoje nós temos aí algo em torno de 70% de taxa de sementes fiscalizada sendo utilizado no caso da cultura soja, né? Os outros 30% ou são sementes salvas ou são sementes pirata, e isso daí representa uma grande fatia da economia que deixa de ser movimentada, que deixa de haver faturamento. Estamos falando de um mercado, nós vamos falar aí mais adiante, mas estamos falando de um mercado aproximadamente aí de 40 milhões de hectares, que gera um faturamento muito interessante para o setor do agro. Ô Bonilha, você até já economizou uma questão que eu tinha, mas assim, talvez até com um pouco mais de pormenor, como é que você descreveria a gestão de produção e qualidade de semente hoje no país? Em termos de tamanho de mercado, talvez no mundo, lógico, por cultura, milho, soja, quais são as estatísticas, né, os status desse mercado de produção de sementes? Hoje o Brasil, nós estamos aí com algo próximo a 40 milhões de hectares para a cultura soja, em termos de produção de áreas comerciais. Isso daí representa aproximadamente 60 milhões de sacas de semente. Aos preços de mercado dessa última safra, estamos falando de 22 bilhões de reais de faturamento na cultura mais plantada no mundo, que é a soja, né? E o Brasil representa 31% dessa área plantada no mundo, né? Então, somos mais de 300 produtores de semente de soja hoje, aqui no Brasil, né? Para produzir e atender essa demanda de 40 milhões de hectares de soja. Então, é altamente desafiador para nós que somos produtores de semente, para nós da indústria, você entregar com qualidade semente suficiente para cobrir toda essa área, né? E nós temos feito isso através das empresas que representam o setor de multiplicação de semente, empresas que precisam ser e estar com alta performance para se manter no mercado. Uma vez, como eu disse, nós temos aí apenas 70% do mercado consumidor de semente de soja consumindo sementes fiscalizadas, os outros 30% é semente salva ou semente pirata. E isso, se a gente for trazer em número de faturamento, nós estamos falando que nós estamos deixando na mesa 7 bilhões de reais que deixa de ser movimentado gerando mais empregos, que deixa de ser movimentado voltando recurso para a área de melhoramento, a área de pesquisa, 7 bilhões que deixa de ser movimentado na área de transporte, na área de pagamento de impostos. Então, quando a gente coloca que tanto semente salva quanto semente pirata realmente corrói o nosso setor de multiplicação de semente, de desenvolvimento, principalmente na área de melhoramento, isso corrói o melhoramento, fazendo com que haja uma falta de incentivo para você estar buscando novos materiais, uma vez que se demora aí aproximadamente 6 a 7 anos para você pesquisando e melhorando materiais para colocar uma nova tecnologia ou uma nova cultivar de semente de soja no mercado. Podcast Academia do Agro.
Vamos focar um pouco agora a parte tecnológica na produção de semente. E existe um fenômeno que é talvez um dos grandes responsáveis para a gente, que nos dá o grande esforço na manutenção e na possibilidade de oferecer um produto de maior e melhor qualidade, que é chamado vigor. E o inverso de vigor é o que nós chamamos o fenômeno da deterioração que as sementes podem passar. E que ela é sumarizada como sendo a perda da capacidade da semente em produzir uma plântula normal, isso quer dizer, com raízes e parte aérea bem desenvolvidas, quando em processo de germinação e emergência. Vigor é o inverso da deterioração, isto é, quanto maior vigor, menor deterioração da semente e vice-versa. Como a Sidicorp garante este vigor, dos campos de semente até o plantio? Quais são os diferenciais? Valdir, esse é um ponto extremamente importante na produção de sementes, de sementes do modo geral. Aí nós estamos falando do setor de sementes. Toda semente ela tem que ser viável e tem que ter e para isso ela tem que ter um bom vigor. E aí nós estamos falando de semente de soja, semente de milho, sementes de feijão, de arroz, enfim. Hoje, não só a Sidicorp, mas todas as empresas do segmento se profissionalizaram muito nos últimos 10 anos, na última década, nos últimos 15 anos. As empresas hoje que estão no segmento, elas têm a necessidade de entregar produtos de alta qualidade. O agricultor, o mercado consumidor, não aceita mais um produto que seja mediano. Isso nós estamos falando por conta de dois principais fatores. Primeiro porque, em alguns casos, a lavoura é a vida do agricultor. E tudo começa na semente. E em outros casos, é o sucesso de empresas rurais, de grandes grupos. Também tudo começa na semente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de tal exigência por qualidade é que a semente ela deixou de custar 80 centavos o quilo, que é o que custava no ano de 2003, por exemplo, quando eu entrei para esse segmento, né? Hoje nós estamos falando aí do quilo da semente aí de 5, 6, 7, 8 reais o quilo, né? Então, as empresas veiculadas na produção de semente precisam escolher adequadamente os campos onde vai ser produzido essa semente. Ela precisa, os campos e os parceiros, né, que vão ser produzidos os campos de semente, precisa que esses parceiros, com que essas áreas sejam áreas que tenham manejo voltado para alto teto produtivo, né? Precisa ter os tratos culturais no momento e na hora adequada. Precisa haver uma força de colheita acima do que uma colheita normal para grão comercial, porque eventualmente você tem uma janela, eventualmente não, em sua maioria das vezes você tem uma janela muito curta e eventualmente você teria espaço para deixar de colher hoje e colher amanhã. Então a sua força de colheita tem que ser acima da força de colheita de áreas comerciais para que você tenha a oportunidade de tirar a semente do campo no momento certo, sem que ela tenha tomado nenhuma chuva ou não tenha tomado excesso de chuvas. Para tudo isso, o protocolo de condução a campo e protocolo de qualidade, de entrada da matéria-prima dentro das unidades de beneficiamento de semente tem que ser seguido rigorosamente, e aí você tem um vigor, uma germinação próximo do 100% para essa matéria-prima poder entrar, visto que durante o período de armazenagem é natural que esse percentual de germinação tenha algum tipo de queda, né? Mas que você possa entregar lá na frente o material ainda com 95, 90, 88, 85% de germinação acima para o agricultor. Então, além de tudo isso, e o que faz você trazer e entregar a semente lá na frente para o agricultor com a qualidade é você ter o armazenamento refrigerado, né? Com o armazenamento refrigerado, você consegue prolongar a vida útil, o vigor e a viabilidade do material, né?
no momento da expedição lá em setembro, você entrega para alguns clientes com o TSI, né, com tratamento de semente industrial. Para outros, eles preferem ainda consumir a semente limpa e fazer o tratamento on-farm. Mas, do modo geral, essa é a forma, é a estratégia que não somente a Seedcorp, mas que o setor vem trabalhando para poder manter produtos de alta qualidade no momento da entrega para o agricultor, que é em setembro, outubro de cada ano de plantio. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Até agora, Bonilho, o verão, que começou oficialmente em dezembro, 21 de dezembro, tem deixado marcas pesadas em diversos lugares do país, de norte a sul, seja por estiagem ou excesso de chuva. Que impacto essa estação de extremos tem trazido à pesquisa e, consequentemente, à produção de sementes? Isso é um fato que não se nega. Realmente está aí instalado o desafio, um dos itens desafiador de se produzir semente. Você trabalhar com os intempéries climáticos e com esses extremos que vêm acontecendo. Sim, nós temos existe impacto de um modo geral. Se você pegar o exemplo do sul, por exemplo, áreas comerciais, seja de milho verão, seja de soja, foram afetadas. No Cerrado, nós tivemos excesso de chuva, que faz com que algumas cultivares de soja passem a ter um comportamento atípico, né, do que realmente se teria. Então, ou seja, é o meio interferindo no indivíduo. A gente sabe que cada ano é um ano na produção de semente de soja. Você faz o planejamento e uma coisa você tem certeza, que aquele planejamento você não vai conseguir cumprir 100%, porque não está 100% na tua mão. Quando você fala de entregar uma semente com qualidade, dos tratos culturais, de ter máquina para colher, de ter OBS disponível, de ter uma embalagem, uma refrigeração, tudo isso está na tua mão. O que não está na tua mão é quando é que vai chover e quanto vai chover para você poder tirar a semente do campo. Então, sim, Valdir, a gente entende que essas questões de El Niño, de Laninha, vêm interferindo na produção de semente de soja. Nesse ano em específico, acredito que o Rio Grande do Sul, deve ser importador de semente, né, pelas condições que a gente vem enxergando. E dentro da nossa estratégia da Seedcorp, nós temos 26 pontos de produção de semente. A gente dilui esse risco no sul e dilui esse risco no Cerrado, produzindo em vários pontos, até já prevendo que essas questões aí mais agressivas do clima, né? No nosso caso específico, nós não estaremos sendo tão afetados. É lógico que tem uma ou outra variedade cultivar de soja que você acaba não cumprindo 100% do volume, mas em termos de número geral, nós não estamos sendo afetados nesse momento não. Até porque o nosso principal volume é posto no Cerrado, né? E no Cerrado, onde a Seedcorp tem o maior número de pontos de produção de semente, um total de 21 ou 22 pontos. Ok, bacana, boa informação. Ou seja, não haverá um impacto muito grande na produção de semente da Seedcorp. A sua oferta está garantida, está, de certa forma, bem acertada em relação a 2022. Bacana, cara. Em anos difíceis de fazer semente, há cultivares que sofrem com as alterações no plano inicial de produção. Isso para a Seedcorp e para todas as empresas, né? Devido à questão de clima e qualidade, seja dos campos colhidos, seja dos lotes que foram internalizados aí no decorrer da armazenagem. Mas essa estratégia de mitigação de risco climático ajuda bastante aí na manutenção do planejamento das principais cultivares. Isso vale para nós e vale também para as empresas do setor. Tá, Bonilha, mas e o produtor? O que ele pode esperar em termos de oferta de semente para a próxima safra? Cultivares de alto teto produtivo, com as adaptabilidades regionais, com o vigor e viabilidade suficiente para um bom estabelecimento das plantas de soja, isso é o mínimo que nós, multiplicadores, devemos entregar. Temos que entregar.
No caso específico da Seedcorp, o nosso melhoramento genético, como você falou inicialmente, nós somos uma plataforma integrada de negócios de semente, estamos presentes em todos os elos da cadeia, na parte de melhoramento, na parte de desenvolvimento de mercado, a parte de produção, desenvolvimento de mercado, área comercial, logística, armazenagem. Então, no caso da Seedcorp em específico, a cada ano o nosso melhoramento está colocando aí de 12 a 15 novas cultivares para a área de desenvolvimento de mercado. A área de desenvolvimento de mercado pulveriza isso dentro das regiões dessas cultivares, e após a gente coloca aí 6, 7, 8 eleitas, que são os materiais que vão para a área de produção, onde vai ser produzido volumes para fazer tanto semente matriz para nós e para os nossos licenciados, quanto a semente para geração de demanda. E assim, nós estamos hoje aí com indo para mais de 20 cultivares de semente de soja aportados no mercado aí entre as duas marcas que nós temos, HO Sementes e a marca Elas também. Não, que bacana, cara. Bonilha, nós somos quase que conterrâneos, né? Ser formado em administração na minha época era FESURV, hoje é UniRV. Você passou por grandes escolas, grandes empresas, né? Está aí com seus, talvez, se eu tiver metido, corrido uns 30 anos já de estrada, né? Próximo disso daí. Tá, sobre essa experiência, sobre todas essas superações, né, e conquistas, o que conselho você daria para os nossos colegas do agro? Valdir, o agro não para. O agro não para, sabe? Sendo assim, a gente diria assim, os colegas buscar trabalhar com insumos que lhe gerem, acima de tudo, segurança. No caso de sementes, especificamente, buscar usar sementes fiscalizadas de empresas idôneas, de empresas de sua confiança, né, para os agricultores, empresas que assegurem a qualidade e a germinação de sementes através de um bom protocolo de qualidade. Não coloque a sua lavoura em risco querendo economizar em sementes, fazendo sementes caseiras ou comprando do vizinho. Não faça isso. É sempre bom lembrar, né? A gente sabe que quando se fala em agronegócio, tudo começa na semente. Então, é esse o recado que a gente gostaria de deixar aí para os agricultores, para os parceiros que consomem especificamente semente de soja e semente de milho, que é o nosso mercado aí na Seedcorp HO. Francisco Bonilha, muito obrigado pela sua participação. Conversamos com o nosso diretor de produção da Seedcorp HO, ao qual desejamos todo sucesso nesses próximos desafios que se avizinham. E para aqueles que quiserem manter contato com o Bonilha, os contatos, endereços, e-mails, zaps estarão todos na descrição do nosso podcast, e aí vocês fiquem à vontade para qualquer dúvida, comentário ou depoimento que queiram dar. Obrigado, Bonilha. Até a próxima. Valdir, muito obrigado. Um abraço, eu que agradeço. Este podcast é um oferecimento Seedcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.